Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa passagem de hoje está em Lucas 5, do versículo 1 ao 6. E aí tem como título Pesca Milagrosa. Então, fala assim: Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma dessas barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentado, ensinava da barca ao povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Palavra da salvação. E esta noite Deus veio falar para nós uma palavra de esperança. Ele veio falar para nós que quando nós ouvimos a sua voz e cumprimos o que ele nos fala, que os milagres acontecerão. E a gente precisa estar aberto a isso. Hoje ele vem falando desde o início que a gente precisa ouvir, que toda essa surdez espiritual ela tem que cair. E ela tem que cair para que os milagres aconteçam. A gente tem que deixar, que a nossa humanidade ela caia por terra para Jesus poder agir na nossa vida, para ele poder ser o Senhor da nossa vida. E é isso que ele quer falar para nós nesta noite. A gente tem que ser como Simão. Nós precisamos ser mulheres e homens de fé, que obedecem à voz de Deus. Porque quando a gente fica com medo, ele não consegue cumprir as promessas. As promessas não acontecem. Deus promete, mas se a gente não se abre, elas não acontecem. E quando Simão se abriu em fazer o que Jesus quis, que Jesus ordenou, a promessa aconteceu. E aí nós tivemos essa pesca milagrosa. E aí quando a gente vai olhando, os versículos individualmente, a gente vai percebendo aí a ação de Deus, a presença de Jesus, como Jesus agia e como Pedro também agiu em toda essa situação. A gente está no mês da missão e essa passagem aqui, ela fala um pouquinho também qual é a nossa missão. Porque se a gente continua essa leitura, é o momento em que Jesus vai falar para Pedro, que vai fazê-lo pescador de homens. Que ele não vai ser mais só pescador de peixes, mas sim pescador de homens. E neste mês da missão, hoje é o último grupo do mês de outubro, que o próximo já é novembro. Então, neste mês da missão, o Senhor quis falar para nós sobre a nossa missão. Que a gente precisa ouvir o que Ele nos manda, o que Ele nos ensina, e agir, e colocar tudo isto em prática. E Jesus, quando a gente vai olhando aí no versículo 1, ele vem falando: estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Jesus não pregava somente nas sinagogas. Ele não pregava somente dentro do templo. Aonde tinha pessoas sedentas pela palavra de Deus, ele estava pregando. E ele quer também que nós façamos isso. A gente não pode ser só cristão dentro da igreja. Nós precisamos ser cristãos fora da igreja. É o que a gente já vem falando. Ser cristão é um estilo de vida. A gente tem que colocar isso no nosso dia a dia, em todo local em que a gente vai, em que a gente vive, na nossa família. Nós precisamos vestir esta palavra e colocá-la em prática. Não ser só a palavra que você vai, chega, fala, mas você não vive. Então Jesus vem mostrando isso para a gente. Ele não pregava só nas sinagogas. E se a gente ler um pouquinho antes, vem falando que ele estava pregando na sinagoga e ele falou: eu vou sair daqui
e eu tenho que ir para outros lugares, porque outras pessoas também precisam ouvir a palavra de Deus. E aí ele, nesse momento, ele foi pregar à beira do lago. Ele não hesitou. Não, aqui não é o lugar para pregar. Então agora eu não vou pregar. Não, ele foi pregar. Mas era tanta gente, porque as pessoas viram que quando Jesus falava, essa palavra transformava. Porque Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne e estava habitando no meio deles e que habita no nosso meio também nos dias de hoje. E nós precisamos fazer com que essa palavra transforme o nosso viver, transforme o nosso coração. E aí a gente seguindo, ele vem falando, né, que nós temos uma narrativa, né? Até quando eu li, eu falei assim, gente, a gente pode fechar os olhos e a gente imaginar toda a cena, ver Jesus passando à beira do lago, e Jesus falando com Simão, e o povo em volta dele, né? A gente consegue ir desenhando toda essa cena. E aí Jesus estava andando, pregando. Ele viu 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiam a uma das barcas que era de Simão. Quando a gente olha, fala que tem 2 barcas. E aqui só apresenta o nome de Simão. Aqui a gente já tem aí esse anúncio, esse prenúncio, que Simão vai ser o escolhido para continuar a levar a palavra de Deus, a seguir adiante com todo esse ensinamento de Jesus. Mais para frente, Simão, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Já vem esse anúncio aí. Mas nesta noite o Senhor também quer falar que Ele conta conosco. Ele conhece cada um de nós. Existiam 2 barcas, mas Ele olhou para Simão. Ele conhecia o coração de Simão. Ele já sabia o que estava prometido a Simão. Quem Simão ia ser, qual era o propósito da vida de Simão. E ele foi na barca de Pedro. Mais para frente ele vai transformar, vai mudar o nome. Por enquanto ainda é Simão. Mas ele já sabia tudo o que estava escrito, tudo o que era planejado para Pedro no reino de Deus, na construção da igreja. E é assim também conosco. Deus já sabe o que é preparado para nós. Mas tudo vem no seu tempo. Não adianta a gente querer que tudo aconteça para agora, porque a gente não está, às vezes, no momento certo para as coisas acontecerem. Quando a gente até vai estudando a palavra, a gente começa a pensar um pouquinho na nossa vida e perceber que várias situações já aconteceram e que elas não se concretizaram num determinado momento porque não era o momento para acontecer. Porque Deus sabe o que é melhor para nós, Deus sabe qual é o momento certo, o tempo dele não é o nosso. Às vezes, né, eu comecei na renovação em um tempo, eu fiz o seminário de vida no Espírito, minha mãe já caminhava na renovação há muito tempo, mas aí quando eu comecei lá no grupo que minha mãe já participava, me chamaram logo para o núcleo, e eu falava assim, né, eu sempre aceitei o chamado do Senhor, mas ele falou assim, ainda não é o seu tempo, não é o seu momento. E aí apareceu um trabalho para trabalhar na hora do grupo, porque não era ainda o meu momento. E ele vai preparando tudo, e a gente vai vendo toda essa preparação, todo esse caminhar com ele, toda essa transformação, essa renovação no nosso viver. Já partilhei com vocês, né, a situação mesmo, a nossa mudança para cá. A gente morando em um lugar, meus pais moravam lá há 40 anos, nunca conseguiram comprar uma casa. Aconteciam situações, estava tudo pronto, já até com papel, já resolvendo, acontecia alguma coisa que tudo ia por terra, porque não era o momento. E quando a gente veio para cá, tão pouco tempo, Deus arrumou tudo, Deus organizou tudo, e Ele nos colocou aqui pertinho da casa dele. E aí a gente vai parando para ver que a gente precisa entender que Deus tem propósitos na nossa vida. E Ele já tinha um propósito aqui na vida de Simão, como Ele tem um propósito na vida de cada um. Só que a gente precisa se abrir para entender esses propósitos. E aí, continuando, Jesus continuava a ensinar, né, todo esse povo. Jesus estava lá, né, na barca, e depois que ele acabou de falar, ele virou para Pedro e falou: faze-te ao largo
e lançai as vossas redes para pescar. E aí eu fiquei pensando aqui nesse momento, Jesus agora colocou, Jesus estava em missão, mas Pedro só estava lá, né, acompanhando o Senhor, né? Ele era o dono do barco. Jesus subiu no barco dele. Aí ele foi lá, né, se afastou um pouquinho da beira, porque também dessa forma as pessoas conseguiam ter uma visão melhor de Jesus, para ele poder pregar para um grupo grande, mas Pedro também estava lá bebendo da palavra, estava aprendendo, estava ouvindo a palavra de Deus e deixando essa palavra entrar no coração dele, transformar o coração dele. E aí depois Jesus vira e fala para ele, agora que eu já acabei de falar, já ensinei a todo o povo, pega e vai fazer o que te é devido. Tu não é pescador? Então, vamos embora para o largo, vamos mais para o fundo, vamos mais, né, para dentro do lago, vamos sair aqui da beira. E aí ele fala, e lançai vossas redes para pescar. Jesus conhece todas as coisas. Jesus sabia que Pedro, com os companheiros, eles estiveram pescando à noite, porque a hora para pescar é à noite, quando está escuro, é quando conseguem, né, pegar mais peixes. Durante o dia, os peixes se escondem da claridade, então eles vão bem para o profundo, e aí você não pesca nada. Então Jesus sabia que Pedro teve uma noite difícil. Jesus conhece os nossos corações, a gente não precisa falar, ele conhece. E ele sabia que Pedro e os companheiros tiveram uma noite difícil, uma noite em que eles não pescaram nada, uma noite em que os deixou tristes, abatidos, né? E precisavam dessa presença do Senhor. Porque quando você é pescador, eles viviam da pesca. Era tanto para eles se alimentarem, como era o trabalho deles. Eles se alimentavam e eles vendiam esse peixe para eles poderem ter alimento para eles e para sustentar a família. E aí, como eles não conseguiram pescar nada, eles estavam bem atribulados. E quantas vezes nós estamos assim na nossa vida? Nós estamos atribulados. Nós estamos nos sentindo perdidos. Mas o Senhor, Ele vem falar conosco. Ele vem nos ensinar como deve ser o nosso caminho na missão. A gente primeiro tem que estar aos pés dele, ouvindo a palavra dele, para depois nos pormos a serviço. Então Pedro esteve com ele, ouvindo a palavra, e depois ele falou, fazes ao largo e lançai vossas redes. Agora vai em missão, segue aí o teu caminho. Mas agora eu estou no barco com você. À noite eu não estava no barco com você, mas agora eu estou no barco com você. Então você precisa confiar em mim. E aí o Simão vai falar lá no versículo 5. Simão respondeu-lhe, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Então, né, Jesus já sabia, porque Jesus conhece os nossos corações, Jesus conhece tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe tudo. Mas ele quer que nós nos abramos, que abramos o nosso coração, que falemos o que nós precisamos para ele poder agir. Ele até já tinha ordenado a Pedro para ele lançar, mas ele queria que Pedro falasse. E ele também, nesta noite, ele quer que a gente fale com ele, que a gente abra o nosso coração para falar. Mas antes da gente falar, a gente também precisa ouvir. A gente precisa ouvi-lo, entender e ter confiança no que ele fala para nós. E aí, seguindo ainda esse versículo, Pedro fala assim, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra, do que tu falas, eu confio em ti, eu te obedeço, lançarei a rede. E o Senhor vem falar isso para nós, que nós precisamos ter essa fé
e essa obediência de Pedro. A gente não tem que temer. Ele mandou Pedro ir para mais fundo. Vai ao largo. Faze-te ao largo. Vá para fundo, para o profundo. Sai dessa beirada. É igual criança, né? Quando a criança vai na praia, só fica ali na beiradinha. A gente, quando tem medo também, quando é o mar muito, né? Vai numa praia que tem muita onda, a gente só fica ali na beiradinha, a gente tem medo de ir. Mas o Senhor está falando para nós nesta noite. Eu estou com vocês. Não tenham medo. Não fiquem amedrontados. Vão para águas mais profundas. Eu estou falando. Eu quero que ouçam a minha voz e a ponham em prática. Não fique com tudo isso só guardado para vocês. Coloquem em prática. Vivenciem. Nós não podemos ser igual aos doutores da lei, os fariseus, que só falavam, mas não vivenciavam. Jesus veio para acabar com isso, para falar, vocês estão com o coração fechado, abram esse coração, eu estou falando, eu quero que tudo entre no coração de vocês, eu quero transformar a vida de vocês, eu quero realizar milagres e prodígios, mas vocês precisam me ouvir, vocês precisam se abrir e colocar toda essa minha palavra em prática. E aí, quando a gente vai lá para o versículo 6, quando Pedro, ele cumpre o que Jesus pede a ele, quando Pedro obedece e tem fé, ele confia no Senhor, aí ele tem um milagre acontecendo na vida dele. Então, o versículo 6 fala assim para a gente: feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. E quando a gente abre o nosso coração para a ação de Deus, os milagres acontecem em abundância. A nossa vida, ela se transforma. A nossa vida se transforma para melhor, porque Deus está no barco conosco. E esse barco, em alguns momentos, ele pode até, a gente pode titubear, o barco, a rede pode ficar, não, está vazia, mas ele fala, lança para o outro lado, e a gente ouvindo, as coisas vão se transformar. Às vezes a gente não entende, mas ele quer agir grandiosamente em nossa vida. Ele quer agir todo dia em nossa vida, mas nós precisamos abrir o nosso coração. É essa abertura que faz essa transformação. Foi essa abertura de coração, essa confiança de Pedro em Jesus, é que fez com que a vida dele, aquela pesca, fosse transformada. Para uma pesca frustrada, que não pegou nenhum peixe, para uma rede que quase se rompeu. E nós precisamos ter isto também em nossas vidas. Nós precisamos que a nossa vida se rompa por Jesus. Que a gente leve a palavra dele em todos os locais que a gente for. Que a gente vista a roupa de Cristo. E que a gente mostre a este mundo essa nossa transformação. E que porque para sermos discípulos, a gente precisa ter coragem, porque o Senhor está na barca conosco. E Ele luta conosco todos os dias da nossa vida. Amém?